Olá, Margaridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre a maturidade espiritual. Eu não vou citar muito textos bíblicos porque eu queria falar sobre isso de uma forma mais pessoal. Eu sei que tem muitos textos que falam sobre isso, mas eu achei meio complicado de eu explicar por não ter muito conhecimento teológico, né? Eu quero estudar um pouco mais sobre isso para depois eu explanar com um pouco mais de teoria. Mas eu queria falar aqui porque eu tive uma experiência essa semana que foi impactante para mim, porque eu nunca tinha sentido ou tido uma experiência como essa. Nesta semana que passou, na quinta-feira, sexta-feira eu acho, ou na madrugada de quinta para sexta, eu tive um sonho onde uma coisa, uma entidade, né, vamos dizer assim, ela me puxava pelas pernas. E eu repreendia e eu acordei orando. Eu acordei repreendendo essa coisa. E quando eu acordei, eu me assustei por estar falando alto. Então eu parei de falar e senti braços me abraçando. Mas não tipo aquela sensação de estar apertada, mas assim, de estar sendo consolada. E isso me fez ver que eu ainda sou meio imatura espiritualmente, porque eu não conseguia muito entender o que era aquilo. Então, recorri a pessoas que já tinham uma maturidade espiritual e falaram sobre o sonho, aí ele me explicou o que estava acontecendo e muita coisa batia. E eu percebi que isso aconteceu porque eu tomei uma decisão de fazer a minha primeira, vamos dizer assim, pregação em público. Nesses próximos sábados, na minha igreja vai ter um evento para mulheres. E eu tomei coragem e falei para minha mãe: mãe, eu vou trazer a palavra. E depois que eu tomei essa decisão, muitas coisas começaram a surgir na minha cabeça. Os pensamentos que eu comecei a ter era de: eu não sou capaz, eu não consigo falar em público. O que eu vou falar? Eu não tenho experiência nenhuma. Eu sou muito pequena ainda para estar pregando, para estar falando para outras pessoas, ensinando pessoas mais velhas do que eu. Não vai ter ninguém da minha idade, não ser mulheres já mãe de família, mulheres já vividas, que já têm uma vida com Deus, do que eu, no auge dos meus 22 anos de idade, vou ensinar para essas mulheres. E esse pensamento de dúvida e de capacidade veio sobre mim muito forte essa semana. O que me fez ver que quando a gente se dispõe a fazer algo para Deus, o mundo espiritual sofre um colapso. Porque é uma constante batalha entre anjos e demônios em cima da gente. Eu fico imaginando, se a gente pudesse ver o plano espiritual, a gente veria uma batalha imensa a todo tempo. Luta de anjos contra demônios o tempo todo. E eu acredito que isso acontece todo o tempo, que está acontecendo agora. Porque muitas vezes quando nós tomamos decisões e falamos e proferimos com a nossa boca as decisões que tomamos a respeito de Deus, Satanás também ouve essas decisões. Então ele move seus esforços para que a gente desista daquilo. E ele lançou um dardo inflamado em mim para que eu tivesse medo de falar, para que eu tivesse inseguranças que eu não tava tendo antes. Eu tava assim, tipo, acho que eu vou conseguir. E quando eu falei, essas coisas começaram a aparecer, esses sentimentos começaram a aparecer. E eu percebi que isso sempre acontece quando nós proferimos, quando nós falamos. E muitas vezes nós não temos maturidade espiritual para entender o que acontece depois, o processo que vem depois dessa decisão. Muitas vezes, quando eu me proponho a fazer algo, quando eu falo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, acontece de que, nossa, eu não vou conseguir. Esses pensamentos ruins começam a aparecer na minha cabeça, mesmo que eu tenha certeza de que eu posso fazer aquilo. Mesmo que eu sei que eu já fiz aquilo várias vezes, essas incertezas começam a aparecer dentro de mim.
E eu acredito que você também. Muitas coisas acontecem quando nós tomamos decisões a respeito de Deus. E quando nós tomamos essas decisões, o mundo espiritual tem influência sobre nós. E ter maturidade espiritual nesses momentos é muito mais difícil do que ter momentos de dificuldade. Eu digo isso porque ao longo da minha estadia aqui em Garuva, desde que eu cheguei, eu tinha uns 12, 13 anos quando eu vim morar pra cá. E eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém com quem conversar. E eu odiava aqui. Eu cheguei a chorar escondido na escola porque eu queria voltar pra onde eu morava, que era Curitiba. Eu lembro de que quando eu comecei a fazer amigos, a minha mãe mudou o meu turno na escola. Eu era da tarde, passei pra ir de manhã. E eu lembro que eu até falei pra minha mãe, por favor, não me mude de horário, eu vou ficar sozinha de novo. E ela, não, você vai ter que estudar de manhã porque à tarde você vai poder fazer outras coisas. E eu lembro que tinha uma amiga em específico que ela era uma má influência pra mim. E eu não via isso antes. Passou uns tempos e eu vi que todas aquelas amigas que eu tinha não eram boas influências pra mim. E se eu tivesse continuado com elas, talvez eu não estaria aqui hoje. Nem crente mais eu seria, talvez, né? Então, com aquilo eu não tinha uma maturidade espiritual, vamos dizer assim, porque minha mãe viu que eu não via. Eu não tinha maturidade espiritual e nem de idade, né? E o tempo foi passando e eu fui entendendo essas mudanças, assim. Nós passamos por muitas mudanças e muitos momentos em que a nossa maturidade espiritual tinha que estar bem firme. Porque aqui onde nós moramos é um território dominado pelo Satanás. Por quê? Nós temos muitas batalhas nesse sentido, assim, de batalha territorial, espiritualmente falando. Há muitos moradores de rua, pessoas claramente endemoniadas que a gente vê por aí. Muitas adolescentes grávidas. Então, assim, famílias desestruturadas por ter uma cidade do interior. É muito estranho ver tantas famílias, sabe, destruídas, pais divorciados, crianças sendo criadas do jeito errado. E a nossa maturidade espiritual aqui tem crescido e tem se maturado, né? Vamos dizer que foi um período de amadurecimento, está sendo um período de amadurecimento, eu acredito que não só para mim, mas para os meus pais e para minha irmã também. Muitas coisas acontecem nesses territórios assim dominados por espíritos malignos. E a primeira coisa que a gente quer é fugir, porque é uma luta grande. E eu, com esse meu relato pessoal, eu quero dizer pra você, se você está passando por um momento onde você está lutando contra algo, ou contra vozes da sua cabeça, contra as coisas que estão à sua volta, busque maturidade espiritual lendo a Bíblia. Isso é uma coisa que eu tenho falhado, porque muitas vezes a gente deixa a nossa rotina atrapalhar a nossa vida com Deus. Colocamos outras coisas como prioridade e deixamos ele em segundo, terceiro, quarto, quinto plano do nosso dia. Eu não tenho tempo pra Deus. Minha filha, você pode orar o dia inteiro, sabe? A minha mãe, ela acorda de manhã e faz o devocional. E ela é diligente naquilo. É um exemplo pra mim. Mas muitas vezes a gente não segue esses exemplos, porque a minha vida é muito corrida, eu tô muito cansada. Eu não vou dar um bom tempo pra Deus, né? Faça uma oração sincera antes de dormir. Leia um versículo. Compartilhe com alguém alguma coisa. Vá vendo vídeos de pregações durante o dia. Outro dia no trabalho eu tava meio paradinho, eu tava vendo alguns vídeos. Nossa, eu vi tantos vídeos sobre família e pregações de pastores falando sobre sonhos, sobre aquilo, sobre isso, sobre relacionamentos. E eu quase chorei no trabalho porque eu tava sentindo realmente que Deus estava ali comigo. Então, são momentos assim que às vezes nós devemos dar esses pequenos momentos pra Deus. Mesmo que você não tenha um tempo, tipo 1 hora pra fazer um devocional, faça pelo menos 5 minutos ou veja um vídeo de 1 minuto e meio e
dê esse tempo pra ele. Claro que se você der o primeiro tempo do seu dia, vai ser muito melhor. Mas se você conseguir dar os últimos minutos do seu dia, né, o momento que você vai descansar, também dê isso, né? Com esse vídeo eu quero deixar pra vocês um conselho de quem já passou por algumas coisas que eu nunca pensei em passar. Nunca tenha certeza das coisas que você tem, tipo, da situação que você tá. Porque muitas vezes isso não vai ser nada comparado às coisas que você vai ter no futuro, né? Ou as coisas que você vai perder, ou que você não vai ter, né? Eu posso dizer que Deus me moldou muito quando eu vim morar pra cá. Pelo simples motivo de que eu saí de uma casa onde eu tinha uma cama só pra mim, com vários ursinhos de pelúcia. Eu tinha comida boa todo dia, carne todo dia. Eu podia ir no shopping quando eu quisesse, eu podia fazer o que eu quisesse, eu tinha uma vida boa. E quando eu vim pra Santa Catarina, né, saí de Curitiba, ainda era uma vida assim, mais ou menos. A gente já passou um sufoco lá em Curitiba também, né? Mas quando eu vim pra Santa Catarina, Garuva, eu dormia num colchão inflável, meu guarda-roupa era um saco de lixo. Depois a gente mudou pra essa casa que a gente tá agora, que é na frente da igreja. A nossa cama não tinha estrado, era só o colchão. Não tinha, tipo, cama mesmo, era só o estrado e o colchão no chão. Demorou muito pra gente conseguir montar. Agora ela é pequena pra gente, né? Mas ainda assim a gente dá graças porque a gente consegue pagar as nossas contas, não estamos devendo pra ninguém, estamos com saúde, né? Passamos por um ciclone e sobrevivemos a isso. E eu agradeço a Deus porque isso me fez me tornar mais madura, não só na vida. Eu ainda assim acredito que eu ainda tenho que amadurecer mais, me acho muito criança ainda. Mas me fez amadurecer espiritualmente falando. Porque muitas vezes eu não conseguia ver a graça de Deus em tudo. Hoje, em qualquer momento eu consigo ver porque eu tô viva, é uma grande graça estar vivo, né? Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado alguém a refletir um pouco sobre suas situações e espero que gostem, curtam, compartilhem, coloquem aí nos comentários alguma ideia que vocês tenham, alguma experiência que vocês passaram. Um beijo, até o próximo vídeo.